O Fluminense consegue um feito na sua história, vai pela primeira vez na final do Mundial de Clubes e aguarda o Manchester City para poder enfrentar na sexta-feira. Eu sei que é futebol, eu sei que pode acontecer algumas coisas, mas vamos falar o português claro, o Manchester City vai para a final com o Fluminense. E a gente precisa levantar algumas coisas que aconteceram no jogo aqui e que servem de alerta para a final, tá? A começar com o primeiro tempo, e se você pegar os primeiros 30 minutos, para quem realmente viu o jogo e não só olhou o placar de 2-0, o Fluminense sofreu muito, e sofreu com algo que a gente não tá despreparado para ver. É algo que é corriqueiro no estilo de jogo do Fernando Diniz, que é aquele jogo, mas deixo jogar. E deixo jogar do seguinte, contra-ataque. E já foi mostrado, inclusive, no outro jogo contra o Al-Ittihad, que o time do Al-Ahly, ele não produz tanto assim com a bola no pé, mas ele adora um contra-ataque. E o contra-ataque dos caras são letais. Eles sobem com 3, 4, fazendo superioridade numérica e principalmente pegando uma zaga do Fluminense que está completamente adiantada e está desprotegida. Fora que a idade de alguns jogadores também pesam nessa hora, que não conseguem acompanhar a corrida, faz com que leve muito perigo. E foi isso exatamente o que aconteceu. O Al-Ahly termina o primeiro tempo com 13 finalizações contra 2 do Fluminense. E assim, são 13 finalizações que são de contra-ataques absurdos. O Al-Ahly consegue matar o jogo nisso, ele consegue ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de inteligência. O jogo estaria terminado no primeiro tempo. E não é absurdo isso que eu tô falando. O Al-Ahly produziu e produziu muito mais do que o Fluminense, por mais que não tinha mais a bola. Em determinado momento do jogo, você via ali que o Fluminense estava nas cordas, ele estava em apuros. Então, já é um sinal. No segundo tempo, você vê que o Fluminense ele consegue se aproveitar muito mais, ele consegue reunir mais jogadores em determinados setores do campo, que é isso que faz com que o jogo do Diniz ele tenha o sucesso que teve na temporada, que é esse jogo de aproximação, de toques, e você ter toques lúcidos, né? Não só toques para poder se livrar da bola, e você tem melhor envolvimento ali dos jogadores. E você tem mais liberdade, principalmente do Marcelo, poder flutuar em mais setores do campo. Então já no segundo tempo ele já cai da esquerda para a direita, ele já vai para o meio, ele já vai para o ataque. E aí você tem um lance individual do lançamento do Ganso para o Marcelo. E o Marcelo ele dá uma canetaça para o Percy Tau. E o jogador da Al-Ahly foi estabanado fazendo o pênalti. É um pênalti discutível? Ok, só que houve o tranco ali fazendo com que o Marcelo seja derrubado, isso é um fato. E havendo tranco dentro da área, é pênalti. O Fluminense ele consegue converter ali com o John Arias, que inclusive no primeiro tempo já tinha assustado 2 bolas na trave. Foi bem em finalização ali. E depois disso, volta um jogo de mais trocação, porque até esse momento do segundo tempo, o Fluminense estava dominando completamente. Posse de bola, já tinha chances, já tinha construído muito mais. E o Al-Ahly estava pronto para poder pegar o contra-ataque e explorar ali as costas do Fluminense. E aí o Fluminense consegue tomar conta da partida, porém, até o primeiro gol, começa esse jogo de contra-ataque de novo pro Al-Ahly. E aí o Fábio ele consegue fazer defesa, a defesa consegue tirar ali do Felipe Melo, numa cabeçada que vinha ali, o jogador sobrando na área, o Felipe Melo consegue afastar, Percital cabeceia pro Fábio defender no meio do gol. E assim, aí o Fluminense ele consegue, depois com a entrada do John Kennedy, uma jogadaça do Martinelli, e o John Kennedy consegue fazer o segundo gol. O que a gente pode tirar de lição disso aqui? O Fluminense vai sofrer contra-ataque de novo no jogo contra o Manchester City. Só que não vão ser tantos contra-ataques assim, porque na minha visão, o Fluminense não vai ter tanta posse de bola quanto teve hoje, tá? Teve determinados momentos do jogo que o Fluminense estava com 67, 68% de posse de bola. Mas terminou com mais de 60%, o que é normal para o jogo do Fernando Diniz. Dessa vez, o Fernando Diniz vai estar enfrentando um time que tem muito mais a bola que ele, que é o rei da posse de bola do mundo, o Guardiola. Então dificilmente a gente vai ver o Fluminense com mais superioridade que o City. Tanto em posse de bola defensiva quanto ofensiva. Então pela primeira vez a gente pode ver um Fluminense jogando de uma maneira completamente desconfortável. Um Fluminense que vai ter que marcar muito mais o seu campo de defesa, roubar a bola e sair em contra-ataque. Coisa que é impossível a gente imaginar. Porque o Fernando Diniz, ele é um cara que gosta de construir desde o gol, né, desde o goleiro participando da jogada,
até o atacante, que é o Cano, finalizar. Então nós vamos ver um Fluminense que pode estar desconfigurado. Esse é o mundo ideal. É o que vai acontecer de fato? Não. Por quê? Porque o Fluminense ele morre abraçado com as suas ideias. O Fernando Diniz ele é assim. Então é um Fluminense que também vai jogar e vai deixar jogar. Só que deixar o contra-ataque como deixou hoje para um time que vai ter Jack Grealish, Phil Foden ou Bernardo Silva e Haaland ou Julián Álvares no meio, é pedir para levar. Então, de 10 chances que podem surgir, ou de 4, vai, de 4 contra-ataques ou 4 chances que podem surgir, é impossível o Manchester City não fazer um único gol no Fluminense. É impossível. E a gente vê nas estatísticas da temporada e nos jogos do Fluminense que dificilmente a defesa do Fluminense passa em branco. Hoje passou, mas porque os jogadores do Al-Ahly tiveram decisões completamente equivocadas e o Fábio fez uma grande defesa. Então, assim, a gente vai ver um City letal nos contra-ataques e um City dominando a partida, porque ele é um time que sabe tanto jogar em contra-ataque, ele mostrou isso na Champions passada, onde ele foi campeão, que é um time que sabe jogar tanto em contra-ataque quanto construindo. Então, assim, é algo completamente fora dos padrões, tá? O Fluminense ele vai pegar um time muito, mas muito melhor que ele. E a tendência é o seguinte, que a gente pode deixar assim. O Fluminense precisa aproveitar a partida. Desfrute, jogue e faça o seu jogo, tá? Tomando cuidado com essas pontas, mas o Fluminense vai ter que jogar muito bem, mas no seu máximo que puder. E o City vai ter que estar num dia muito ruim. Mas o Fluminense, que a gente pode deixar é o seguinte, o Fluminense cumpriu a missão. O Fluminense cumpriu o que era de objetivo, que era passar da semifinal. Esse é o objetivo do Sul-Americano, que sempre começa o jogo tenso, nervoso, porque não pode perder aquela obrigação de ganhar e ver o que pode fazer na final. O bom é que a gente vai ver esse confronto, né? Do chamado guardiolismo, jogo de posição, contra o dinizismo, que é um jogo não posicional. Então, o bom é que vai ter o jogo, a gente vai ter a oportunidade de ver isso. E o Fluminense que faça o seu jogo, que se divirta, e as chances do Manchester City são muito maiores, as chances do Fluminense são muito, mas muito remotas. Mas enfim, futebol ele permite essas coisas. Vai que o City esteja num dia muito, muito ruim, onde tudo dá errado, e uma bola sobra pro Cano ou pro John Kennedy fazer. Bom, tudo é possível, mas o importante aqui, o jogo vai acontecer e que o Fluminense ele possa desfrutar desse momento.